hoje ali o salão paroquial, aquela rua que chamava antigamente Farroupilha aí, né? E aqui em Canelinha veio um mercenário, que também veio por... Ele, na verdade, ele é alemão, ele veio pra cá, né? Não se sabe que território que ele é, o Padre Flávio... Luxemburgo. Luxemburgo? É. Eles vieram pra cá por causa de entraves políticos, né? E lá eles não sabiam fazer nada além do que ir pra guerra, né? E acabaram vindo pra cá, ele desembarcou, acho que foi em Pernambuco, né? E aí ele acabou sendo atraído para Santa Catarina para defender o sul, o Brasil, dos revolucionários rio-grandenses. E aí o Estel é a primeira fazenda de Canelinha, que era pro lado de lá do rio. Foram eles. Do marido da... Família Estel, então a primeira ocupação branca, né? Depois tem a ocupação do Moura e por aí vai. Mas começou lá, do outro lado do rio, né? Pro lado de lá que seria o Rio da Dona, Papagaio, para lá. Porque a estrada que ligava o São Miguel, lá, a parte central de São Miguel até a Fazenda do Capitão era por lá, não era por aqui, pra cá não tinha nada. Depois foram plantando cana aí, mas era pro lado de lá, tudo era pro lado de lá, né? Então essas coisas tudo, o meu livro te leva no mínimo a investigar, né? Porque a ideia é essa, a ideia é de fazer pensar sobre aquilo que te contaram na escola que não é aquilo, né? Até minha tese de doutorado, eu não segui adiante porque eu tenho compromisso com a minha escola, né? Tem eleição para diretor agora, tenho meus filhos pequenos estudando lá, eu vou dar um tempo, academia, para depois voltar. Mas a minha tese de doutorado ela é sobre justamente o efeito da cultura escolar sobre a nossa vida, né? Então, o que é ensinado na escola reverte diretamente na nossa cidade. Então, a gente passa a acreditar em coisa que foi dita na escola. Mas a tese inteira é justamente quem decide o que é ensinado na escola, né? Isso que eu faço na minha escola dificilmente se faz em outro lugar, porque o professor... Eu tive sorte de estar numa comunidade que me abraçou, porque eu poderia não estar. Se a comunidade não tivesse me abraçado, isso aqui não existiria. Né? Isso aqui, mas sei lá, mais de 60 histórias que vieram depois. Né? Que elas são publicadas, mas não acabamos ainda. Hoje saiu uma sobre a estrada que ligava a colônia Nova Itália a Nova Trento, né? Que até poucas pessoas conhecem essa história. Pela ponta. Isso. Aí eu falo de duas famílias tradicionais, os Trainotti, que vieram de Nova Trento para São João, e falo dos Sestrem, que são alemães também, que vieram por São Leopoldo, desembarcaram para a guerra também, e não sabiam o que fazer, foram fazer estrada. E aí, como o governo não tinha dinheiro para pagar todo mundo, dava terra. Os Estel vieram parar aqui porque aqui não tinha branco, né? Só tinha indígena, e o governo não tinha dinheiro para pagar ele, disse, ó, vou te dar um pedacinho de terra lá, né? Onde é que estão colonizando agora, onde a guarda tá. E ele veio. Como ele era militar, você não tinha medo e veio, né? E ficou ali, os Estel estão espalhados aí pelo vale. Os Sestrem estão espalhados por Colônia Nova Itália e coisa. Os Trainotti estão espalhados aí por Nova Trento, São João e por aí vai. E nessa época, eles tinham, por exemplo, aqui hoje em Nova Trento eles chamavam de outra coisa, tipo, ó, aqui é, sei lá... A estrada, estás falando? Os locais, eles já tinham... Porque entre... Se era município, se era... Era o alferes, lá era o alferes, né? Lá era o alferes. Por causa de... Tem uma situação que a Guarda Nacional, ela não foi só até São João, né? Eles escolheram ali como ponto principal porque encontra o rio do Braço com o rio Tijucas, né? Então eles queriam controlar os dois rios. Porque tem um alferes... Como é que é o nome dele? Noronha? Ele chamava de Alferes de Noronha, é o nome que tem por aí. Antônio de Freitas Noronha. Antônio de Freitas Noronha. 1780 e alguma coisa. Ele é o batedor, o cara que veio na frente para contar para a turma onde é que era o lugar certo para guardar o rio. Ele veio com um barco com alguns soldados junto, né? Veio ao 20 dias, Só que quando chega ali em São João, em vez dele ir para Major, ele vai para Nova Trento. E aí, por isso que eles deram o nome de Rio do Braço, que era um braço do rio. Isso. Aí ele foi, só que depois foi decidido, a guarda decidiu fazer o núcleo no encontro do Rio do Braço com o Rio Tijucas. Porque a probabilidade dos revolucionários vir da serra era maior, né? Tanto é que eles vieram pela serra, mas aí eles atacaram Laguna, e não Desterro, como eles esperavam, né? Porque é uma história, porque assim, tem essa questão... O legal de trabalhar isso com os alunos é porque tu começa a fazer ele a pensar historicamente. Ele tem que saber o que existia naquela época, não só aqui, mas no mundo. Eu ensino do local para o mundial, então, né, para ficar mais fácil para entender. Então é do micro para o macro. Eu ensino primeiro, não adianta eu falar do Rio Nilo se eu não falei do Rio Tijucas.
né, a ocupação do Rio Tijucas, aí eu vou estar falando da colonização. Para eles é muito abstrato. Agora, quando eu começo a falar de coisas que eles conhecem, que eles já viram, é mais fácil para eles aprender. E aí eles aprendem a história da maneira que o tradicionalismo inverte. Aí eu faço o contrário. Você trabalha realmente a sócio-interacionista. Você pega Isso, do menor isso. para o maior, combatendo até o nosso tradicionalismo. Isso. Né? É meio Paulo Freire, porque ele é o primeiro que ele conhece. E do que ele conhece, eu faço o resto. Né? Eles me dão os ingredientes e eu faço a sopa. Então, quem for ler vai entender esse processo, porque no meio do texto, quando eu conto a história da colônia Nova Itália, eu vou falar sobre religiosidade, vou falar sobre bruxaria, vou falar sobre benzimento, vou falar sobre os engenhos, vou falar sobre a serraria. Ô Malta, eu tenho uma curiosidade, me permite perguntar? Sim. Você trabalha só você sozinho nessa questão ou você abrange o professorado da escola? Assim, dona Salete, como eu falei antes, na educação nós temos alguns problemas assim, de relacionamento, né? Quem trabalha em escola sabe disso. Quem está acima de ti não quer que tu decole. Né? Eu tenho um caso agora da eleição da escola, que eu fui para lá para ser diretor, e eu vou ter resistência da minha própria diretora que me escolheu para ser o sucessor dela. É uma coisa inimaginável, mas já está acontecendo. Né? Então, eu não entendi por que também, teve alguma situação política rolando aí. Mas assim, eu não posso reclamar de falta de apoio dela, porque quando ela me escolheu, ela me deu apoio, certo? Mas eu devolvi para ela tudo aquilo que eu achava que ela merecia. Né? Nós fomos parar na Record, como exemplo de escola, aquela coisa toda. Veio o governador, nós tivemos com o governador para fechar a cratera, nós tivemos com o secretário de Educação, o Vampiro, né? Que era um vampiro mesmo, porque ele só veio ali para sugar. Só. E aí umas coisas assim. Assim, eu acho que a minha parte, a minha devolutiva social, eu fiz. A escola me deu isso aqui e eu devolvi para a escola. Agora nós estamos cobrindo horta, com a escola que tem apiário, horta, isso aí foi tudo desenvolvido em 3 anos de trabalho com a Jane, né? Mas assim, lá na nossa escola, eu vou dizer que talvez é o lugar que eu melhor consegui lidar com os professores. Consegui não, eu consigo ainda. Como eu estou num papel de coordenador também, não sou professor, eu vejo que os professores são muito, eles são muito receptivos para esse tipo de ideia. Até porque no dia que eu assumi o cargo, eu mostrei para eles o que eu queria. E como a maioria dos professores são efetivos, eles compraram a ideia. Então não adianta eu ir lá para a Record dizer que a minha escola ela tem um modelo onde eu valorizo a identidade do aluno, o meio que ele vive, e se chega lá na minha escola, vai entrevistar o professor e diz que é mentira. Né? Por isso que a gente tem essa questão. O líder Léo Gomes, ele sempre foi uma escola do campo. Mas isso não acontecia na prática. Porque todos que coordenaram a escola pedagogicamente não enxergaram que aquilo era uma escola do campo, apesar de todas as pessoas dali ser do campo. Ah, mas sai daí e vai virar engenheiro. Mas começa primeiro valorizando o lugar que eles vivem, que é um lugar de grande potencial para qualquer área, né? E para qualquer tipo de empreendimento. Né? Então, é uma escola do campo de verdade. Com o Pinheiral também. Né? Lá no Pinheiral, foi a diretora, a Fabiana, também é uma escola do campo. Só que eu vejo assim, que o professor, ele geralmente compra a ideia de um colega quando a direção apoia. Então, quando eu tive apoio da direção, os meus colegas me abraçaram. Um caso é a Aládia. Né? A Aládia é uma ótima professora. Inclusive, ela levou meu projeto lá para dentro do colégio. Foi coisa que o colégio nunca fez. Né? Começou a fazer agora com o novo ensino médio. A Aládia e a Tati Groto fizeram um trabalho legal lá com os alunos em cima da história oral. Então, eles estão começando. Então, assim, ó, porque assim, ó, aqui fala em metodologia de ensino. Na verdade, se ler o que a minha prefaciadora fala, ela vai dizer que isso aqui não é meu. Isso aqui deveria ser feito em várias escolas. Claro que eu não vou conseguir fazer isso talvez no Minervina, mas eu consigo lá no Olivia Bastos, que é uma escola de bairro. Eu consigo em Nova Trento, eu consigo no Major. Né? Eu tenho condições de fazer isso. Né? E eu acredito que ali no Lídia, eu não sei como é que vai ser os próximos capítulos dessa história,
Mas eu acredito que pode... O que foi feito em 3 anos é uma coisa que pode continuar, se não continuar como prática pedagógica, mas pelo menos vai continuar com aquela geração. Eles vão entender. Houve um registro, né? Sim, Houve foi o uma registro. marca. Porque o nome deles está aqui. Sei. Não estão de todos, porque eu parei em 21, né? Mas quem está hoje fazendo vídeo para minha editora, montar lá as apresentações para o dia do lançamento, são os de agora, que não estão no livro. Né? Foram eles que deram entrevista ali para quem veio entrevistar eles. Né? Levei eles para a rádio vestido de lobisomem e eles acharam aquilo o máximo. Na minha época de escola, se me pedisse para fazer um negócio desse, não duvido que alguém faria. Na minha sala, na minha turma, ninguém. Eles não, eles botam fantasia, eles vão lá, eles falam o que tem para falar. Porque, assim, porque eles compraram ideia, eles são daquilo, eles têm que valorizar o lugar que eles vivem. Não adianta eu valorizar. Eles têm que valorizar. Será que seria a proposta correta comprar uma ideia? Ou você fez um trabalho tão bem feito que você trabalhou o outro lado? Porque comprar uma ideia... Assim, ó, dona Sandra, eu trabalhei em questão identitária, certo? Tá. Eu disse para aquele que era negro que ele era negro e ele tinha que se autodefinir como negro. Eu disse para o italiano que ele era italiano, que ele tinha que se... Só que eu fiz isso, claro, com outras palavras, né? Mas eu tentei levar eles para esse caminho. Por quê? Porque eu quis desconstruir essa história de São João Batista açoriano, se eu estava numa comunidade que açoriano não tinha nada lá. A coisa mais perto do açoriano seria... Não dá para achar. Eles são descendentes. Porque... mas vai falar, o Marco tá doidão? Não tá doido. Eu estava discutindo isso com o padre Flávio. A única coisa que tem açoriano aqui no Vale do Rio Tijucas é a festa do Divino. Porque nem o boi de Guamão é açoriano. Ah, não? Não. Mas ele está registrado. Sim, mas aí entra numa outra história. Né? A história... Se juntou com os portugueses, né? Portugueses a gente sabe que tem muitos, mas muitos são caboclos. São descendentes. São descendentes, tem o avô, porque os portugueses já estavam aqui há quantos anos? Né? Então eu vou pegar o próprio Capitão Amorim, a família dele, uma parte da família dele veio de Açores, certo? Mas outra parte não. E aí ele não viveu a tradição de Açores, ele viu a tradição aqui da nossa ilha. Porque na verdade o nosso açoriano, o que deveria ser? Isso já é uma discussão que tem em Florianópolis e vai a fundo. Olha, já comprou a tua ideia. A cultura ilhéu não é melhor dizer que é açoriana. A cultura ilhéu, o que tem em Florianópolis não tem em nenhum lugar do mundo, gente. Mistura, né? É uma mistura, tem o africano, tem o indígena, tem tudo. E ali, sabe, porque, pelo que eu sei, né, quando o capitão João Amorim vem para cá, o nome São João Batista foi devido ao santo, né? Sim. Até porque eu acho que era costume da época, aquele santo que estava homenageando naquela época, eles botavam o nome, né? Isso. Era assim. Mas antes dele chegar, o capitão chegar aqui, porque já tinha outras pessoas, além dos indígenas, tinha outras pessoas que vieram para cá antes dele. A gente chama eles de poceiro. Por quê? Porque eles não têm registro de terra. Era Porque as aventureiro. Sesmaria, que se encontra documento falando de Sesmaria, a Sesmaria funcionava o seguinte. Um dia o governo português deu para alguém de Portugal uma terra aqui em Santa Catarina. Gigantesca, que nem ele sabia o tamanho. Chegou aqui, ele viu que ele não dava conta. Então ele traz outras famílias para trabalhar com ele, que nem sempre são portuguesas. E aí o que acontece? Quando ele repassa uma parte da terra dele para essa família, ele entrega uma Sesmaria, porque naquela época não se comprava terra, era título de doação, que na verdade nem tinha título, era tudo feito de boca. Então o cara dava a terra para ele. Aí ele ia lá. Então a gente chama isso de poceiro hoje, né? Na nossa língua, ele é um poceiro, ele estava ali. Quando o governo resolveu lotear para colonizar, isso depois de Dom Pedro I, quando entra o segundo reinado, ainda na regência, Aula de história. aí vai dar um problema. Porque aconteceu no caso lá em São João Batista, na colônia, a gente morreu. Por quê? Porque foi na terra que já tinha dono. Mas no papel não era da pessoa, porque ele era poceiro. E aí vai ter várias confusões até tudo se resolver, né? É porque, assim, no início, eu lembro eu como professora, porque eu dizia para as crianças, né? São João Batista começou quando o capitão Amorim chegou aqui. Aí depois, pensando, né? Porque a gente não tinha onde
pesquisar, vamos dizer, né? Nós pensando, poxa, se ele veio, ele já veio. Ainda hoje é porque uma problemática, já não tem onde já pesquisar. tinha um aglomerado de pessoas, já tinha algo ali para ele vir. Ele não veio sozinho aqui, né? Sem ninguém, né? Quando ele chega aqui já Não, tinha, o né? primeiro, o núcleo que ele fundou, né, entre aspas, era dele. Uma fazenda, né? É uma fazenda. Ele criou, como tinha a fazenda Boa Vista lá em Tigipió, a colônia Nova Itália do outro lado do rio e uma parte do lado de cá, né? Mas mais do lado de lá do lado de cá. Tanto é que pra lá, que é a colônia Nova Itália, né? E a Vila do Capitão, a fazenda do Pedro Estel, depois foi se criando outras fazendas, né? Aí o que acontece? Nesse tempo ali, eles estavam sozinhos como brancos, né? O problema deles, os entraves, eram os indígenas, né? Só que assim, aqui é um local onde viviam carijós, guaranis. O Guarani, por natureza, ele é amigável. Se for pegar os relatos dos indígenas, é um dos que menos brigavam. Lutavam, digamos, pela terra. E aí acontecia que eles tinham até relacionamento, né? Muitos eram forçados, né? Com a questão das mulheres. Tanto é que muitos aqui que se dizem descendentes de português, na verdade são descendentes de indígena, né? Alguém da família, uma mulher da família, provavelmente era uma indígena. Né? E aí o que acontece? Essa ocupação branco mesmo tinha meia dúzia. Né? E eles lutavam para manter as terras que, no caso, a Guarda Nacional detinha. Quando veio a Lei de Terras em 1850, o capitão Amorim ainda era vivo, né? Ele morreu em 1859. Então ele continuou tendo as terras deles, mesmo que aquelas terras oficialmente não fossem dele. Ele estava ali porque era um território da Guarda Nacional. E aí nós tínhamos até o terceiro capitão, que é o Domingos Correia, né? Eles ficaram ali com a posse. Com a proclamação da República, eles perderam a maioria das terras. Então aquela que estava ali e eles conseguiram pagar por ela quando foi feito o registro, eles ficaram, as famílias ficaram. Ou foi resolvido de outra forma. Mas muitos tiveram que ir embora. Nós estávamos discutindo a Farroupilha, né? Então, se esse nome... Tu mesmo falasse para mim que se esse nome é porque era pobre, claro. Sim. Porque aquela rua ali eram os caboclinhos que vieram para trabalhar na Fazenda do Capitão. Trabalhar com madeira, trabalhar Eles com... ganhavam os terreninhos ali, né? E aí, com colocando o ali, tempo, as ficavam- pessoas, né? Aí chega famílias poderosas, né? A família Gomes, os tropeiros, botaram o pouso de tropeiro para tudo quanto é canto. Tinha comércio ali onde era o antigo Best, aquela Os região ali Brasil, do né? Macris. Tem os Brasil também. E aí eles foram tomando tudo, né? Eles foram tomando Pois tu tudo. diz que não é lançamento aqui, já tá contando o livro todo? É verdade. Não, mas nem tudo aqui, tá, gente? Mas é, Porque não dá, é muita... Ali já tem mas é 370... que é tão bom a gente ouvir assim que a gente... Né, Fala. quer Agora que ouvir você mais. falou, eu até lembrei que meu avô contou que o avô dele era tropeiro, pode ser até que se ele tivesse muito- Teu avô provavelmente era tropeiro, né? Porque isso é muito comum aqui na nossa O região. avô do meu avô. Isso era muito comum. Meu bisavô, tataravô, Bisavô. Nessa brincadeira toda eu descobri lá do meu tataravô, que tinha afundado o E ele barco era dele. Gomes também. Olha Ah? só. Esse meu trisavô era Gomes também. A família Gomes todinha enriqueceu com o comércio. Eles se aliaram aos Galotti, né? Os italianos lá de Tijucas, quando os italianos ficaram no litoral, pegaram a Foz para eles, né? Por isso que aquela região era bem disputada, porque era a Foz do Rio de Tijucas. Todo comércio tinha passado. É aquela história que eu aprendi na escola do Rio do Prata, lá no extremo sul do Uruguai, aquele, onde desemboca a Bacia do Prata. Que eles quase se matavam todo ano, tinha guerra lá. Porque eles queriam ter o controle. É uma questão, os Galotti queriam o controle da Foz. Galote Né? e Bayer. Os Galotti e os Baia. Mas primeiro os Galotti. Aí os Galotti sabiam que sozinhos não conseguiam controlar o vale. Então eles se aliaram aos Gomes. E os Gomes controlavam o transporte de mercadoria da Serra até... Ou ia para Nova Trento, para o comércio dos Boatê, ou ia para o comércio dos Galotti e Tijucas. E assim nasceu o Vale do Rio Tijucas na mão dessa gente. O que veio em torno ali veio depois. Então isso aqui era tudo Na época era embarcação. Outra Rio. coisa que conto pra vocês que não é verdadeira. Ah, meu Jesus. Porto da galera, Porto da Itinga faz sentido, porque eram locais de embarque e desembarque. Mas tu imaginar um barco, isso não existe. Galera é um tipo de barco. Mas era balsas, né? Balsas. A maioria Mas- do que era transportado era com tropa de De tropeiro. Nova Trento fluía para Tijucas. Mas vice-versa. mas nem tudo é do jeito que a gente imaginava. Pelo menos eu imaginava. Tinha um barco lá que carregava, não. Né? Madeira. Jogava madeira amarrada no rio e ia lá embora.
Os caras iam do lado cuidando para não trancar e... Mas Olha, tipo, no México é barcos, nossa isso não história. existia. Não, barco não, né? Era embarcado, Famosa, mas né? em alguma O balsa. Salima foi feito um barco na Índia, não Eu foi? cheguei a conhecer as massas de madeira. que Sim, a maioria era balsa. Até Tijuca. Porque trancava, o nosso rio nunca foi fundo. É Ô, verdade. São Até Luís, os anos 50 ainda passava. É, barco. Tijuca significa lodo, é Guarani, né? Tijuco. É São lodo, Luís, a lamaçal, história do barco que trancava foi tudo. construída aí na Era uma Índia. trabalheira. É depois disso? Ele não tem orgulho ainda. A história do barco que construída aí na Índia. Ah, pois é, aquela já é outra. É depois dessa fase, né? Gente, eu tô falando, é porque eu falo para os meus alunos, pensar historicamente, nós estamos falando primeira metade para a segunda do século XIX, né? Isso mesmo. Brasil Império. É. Tá, mas eu acho que eu já falei demais, né? Não, faz o convite oficial agora. Tá, gente, aqui só para concluir, então, esse livro aqui, ele é um livro que eu acredito que pelo menos um pouquinho de conhecimento do que foi produzido em TGPL vocês vão levar para casa, se vocês adquirirem-lo. O lançamento dele é dia 8 de agosto, na Câmara de Vereadores de São João Batista. Vai estar aberto. Eu não sei quantas pessoas vão estar. De São João ou Nova De São Trento? João Batista. Lá em Nova Trento, o Moacir falou que ia ter um evento em outubro. Ele disse que era para fazer junto com vocês. Ah, sim. Mas como é Foi colônia na isso que eu cidade... estranhei. Como é um livro, querendo ou não, é sobre o Vale, mas na verdade a colônia Nova Itália fica em São João Batista. Então, mas assim, quem é daqui, digamos assim, há mais tempo, né? Ou tem algum antepassado que veio para cá, né? Nesse período aí que eu estou trabalhando, vai encontrar um pouquinho aqui do que a avó fala, que a tia fala, né? Vai ver as memórias, por isso que é Memórias da Colônia Nova Itália. Então é um... E mesmo se não ter, aquele que veio para nossa cidade, pro Vai nosso entender vale, algumas coisas. tem que se sentir inserido, né? Vai entender um pouco do que porque se passa, né? Culturalmente. Porque assim, ó, eu vejo pela minha família, o lado do meu pai foi tranquilo, sabe? Meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó vieram da Itália, Nova Trento. Pronto, Uhum. resolveu. Já do lado da minha mãe, é de origem africana, indígena e açoriana. Não sei, tem uma mistura toda ali e eu não consigo assim dizer, Aqui tu vais entender por que tu não consegues. Porque essa é uma das discussões, por isso Esse que é é um uma livro editora diferente. antirracista. Vai criar polêmica. Eu também, eu vou querer um livro desse daí também, porque minha família tem. Vai criar polêmica teu livro, Michael. Eu acho que já está criando sem ser lançado, mas... Descobrir que a mãe não é Mas que nem disse pra mim lá na Udeste, se não for assim é melhor nem lançar. Mas é que se negava muito, né? A origem que não fosse, Tinha vergonha. digamos assim, da mata europeia, né? Isso. Sim. Na verdade, elite, todo né? mundo queria ser europeu, ninguém queria ser descendente de outra isso coisa. mesmo. o preconceito. Então, né, então que tá- indígena tá- na época, Enraizado, né? Enraizado e pregnado na nossa história, Aham. né? Foi na... Porque assim, ó, é meio complicado falar, porque, por exemplo, se eu estivesse escrevendo um livro e escrevi e aí amanhã eu sigo minha vida, não dá mais. Porque eu me sinto na obrigação de continuar levando isso de outras formas. Nem que for com o Jornal de Juliano, nem que seja numa entrevista, eu fui em várias rádios, inclusive em Florianópolis. Já te Né? ouvi. Mas assim, ó, o negócio é que as pessoas ficam curiosas. Não sei se é sobrinha do Walter Piazza, não sei se o padre conhece uma tal de Celeste. Lá, quando falou que o nome do Walter Piazza estava sendo metralhado, mas não metralhado no mau sentido. Na verdade, eu até homenageei ele uma hora ali, né? Mas eu estava metralhando a maneira como o Instituto Histórico e Geográfico construiu a história de Santa Catarina. Eles tinham uma política de controlar o conhecimento, e aqui é falado sobre isso, né? Inclusive aqui, eu estava falando com o padre Na Flávio, realidade, eles não tiveram culpa, era um controle isso, da como época. nós temos no sistema educacional, né, Malco? Não, na verdade aqui foram eles que criaram isso que nós temos no nosso sistema educacional. Sim. Vai muito além do que a gente pensa. E eu li muito sobre essa gente antes de escrever sobre ela. Inclusive tem algumas teses, né, de doutorado que falam sobre a família Boatê. Eu tentei não me influenciar, porque eles pegam pesado. Eu não, peguei até leve. Mas, por exemplo, é importante saber o que esse cara está fazendo lá em Nova Trento se ele nasceu... Nasceu não, né? Ele não tinha nascido lá. Ele é o pai dele foi o administrador da colônia Nova Itália, mas ele já tinha chego ali criança, né? Ele desceu aqui em Ganchos, na Caíra.
Não, mas Luke, né? Luke. Pois é, mas o coronel... O Henrique nasceu lá. Nasceu lá? Nasceu em Tigipió. Nasceu lá. Aqui eu não botei cena, eu não tenho certeza. É. Mas eu falo dos filhos dele todos, inclusive quem são todos eles. E tu Paulo. começa a relacionar os homens que tinham poder. É obrigado eles controlar a história. Né? A história que fala, a história sempre foi usada com viés político. Né? Então, quem escreve história, ela tem o poder, se ela for uma história assistida pelo Estado, de controlar o que a gente acredita ou não sobre o local e sobre aquilo que a gente sabe sobre nós e sobre o lugar que a gente vive. Eu questiono isso, né? Inclusive, nós fizemos simpósio ano passado, a Raquel estava, a Dona Salete também, e eu sei que muita coisa que nós falamos lá doeu na alma de algumas pessoas, mas na verdade a gente estava passando conhecimento acadêmico. Né? Eu falei de matança indígena com indígena do meu lado. Quando eu tinha o outro sentadinho lá, tadinho, até lágrimas correu. Mas às vezes a gente tem que escutar certas coisas. Ele tem que saber o que aconteceu com o povo dele. Porque às vezes ele não sabe. Não E aí ele não entende porque o outro vê ele no mercado e nem chega perto dele. Né? Eu levei meus alunos lá para abraçar eles, para dançar com eles. A minha avó, por exemplo, eu olhava para ela, a gente olhava, a gente dizia, é de origem africana. E ela jurava que não tinha ninguém da família dela. Esse é o tanto do preconceito, do medo, de tudo que é colocado, porque é uma política que traz, né, de embranquecer o povo que não era branco, né? Sim. Então vem uma política assim, e aí a gente começa a questionar, e aí a gente entra na questão da religião, porque a religião também colocou algumas histórias na nossa cabeça. Aqui fala disso. Aí mas assim, o padre Flávio já leu, e eu acho que nada que o Papa... como é que é o nome dele? O Bertoldo lá, o Papa Francisco, não vai concordar comigo. Na verdade, tem muita coisa aqui que é fala dele, tá? Tudo existe depois do livro livro Barota. Não, mas o Padre Flávio entendeu a ideia, porque é uma fala progressista dentro da igreja. Então, o atual Papa, ele está nesse viés. Sim. Né? Então, quando eu coloco certas situações aqui, eu concordo com o que ele já falou. Né? É aquilo que eu falei, tem um pouquinho do que eu já vivi também. E eu já escutei várias falas polêmicas no sentido de que quem é muito conservador não quer aceitar. Né? Ele sofre muito. Bom professor, olha só. E dia 8 de agosto. 8 de agosto, vamos lá reforçar na Câmara de dos Vereadores. Não dá muito spoiler, porque senão nós não vamos querer ir, né? Não, mas o meu compromisso, assim, é que a editora tem um número X para doação, né? Porque é um livro que depois vai para a Amazon e eles vão vender, né, do jeito deles lá. Eu tenho alguns exemplares comigo, se alguém quiser comprar, né, a gente está vendendo por R$50 comigo, né, na editora, para vender ser mais caro. E alguns vão ser doados, isso já tem uma lista, né, já pré-definida, e inclusive eu vou mandar um para cá, para ti, só que só pode ser depois de 8, que a gente quer ir ao local público, né, para entregar. E um para a Biblioteca de São João e um para a Biblioteca de Nova Trento. Claro, lá para minha escola eu já deixei 3 lá, tá? Ah, mas não vais entregar nas outras escolas? Por enquanto eu não posso. Então eu tenho que esperar as ordens dos... Né? Todo mundo tem um chefe, né? Eu assinei um contrato e eu tenho que seguir, né? Para daqui a pouco eu não... Para a Academia de Letras também, tu vai doar um, né? Eu vou deixar um com o Timão assim. O que ele vai fazer com ele? Eu não sei, né? O dele ele já tem, né? Aí vai ficar um lá, não sei se ele vai deixar na biblioteca, se ele vai deixar com vocês. Eu quero que fique num lugar que alguém possa acessar se pedir, né? Porque, né, como eu falei, eu tô mais de São João que Nova Trento. Mas Nova Trento, na casa do meu pai, da minha mãe, e de alguns amigos. Você escreve de São João? Você escreve de São João? Sim, eu tô escrevendo de São João Batista. Você não escreve Nova Trento, você escreve de São João, não é? Ou não? Não, é que eu falei pra senhora, quando eu tô em Nova Trento, eu sou Nova Trentino. Quando eu tô em São João, você escreve representando mas São João ou Nova Trento? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Porque já me fizeram essa pergunta. Lembra que eu te perguntei? Não, Dona Salete, eu não represento nada. Fala do Vale, né? Fala do Vale. Não é um livro sobre Nova Trento ou sobre São João. É claro que eu acredito Nova Itália chama atenção. Até porque aqui, a Nova Itália, no caso a colônia Nova Itália, ela dá o norte para mim. Mas a reflexão vai muito além da colônia Nova Itália. Entendi. Só que como os entrevistados são de Tigipió, né? Que hoje contemplaria
a Colônia Vitália, então por isso Memórias da Colônia A Vitália. essência parte dali, então. Isso. Tá citado o teu nome, né? Por causa do teu projeto lá. E eu não usei a tua pesquisa, né? Porque eu queria só contemplar as memórias dos entrevistados pelos meus alunos. Né? E aí eu tenho as fontes de confronto, que aí entra, por exemplo, os livros do Padre Flávio. Mas que eu estava falando para ele agora, para escrever novamente, eu tenho que reunir as fontes, fazer as anotações sobre ela para depois começar a escrever. E aí o teu livro está lá junto. Então provavelmente alguma coisa que tu escrevesse eu vou confrontar, porque agora tem bem mais história, né? Aqui tem todas que eu usei, tem em torno de quê? 40? Só que já passa de 100. Então agora eu tenho bastante material para confrontar e daqui a pouco não achar que eu estou sendo influenciado pela Raquel, por exemplo, né? Mas a dela vai estar lá em citação, ó. Citei que ele está lá na página tal, que aí bate com o que o meu aluno pesquisou e a Janaia já está doida para correr comigo. Professor, muito obrigada, né, por essa troca, porque, né, assim como tu já bem colocaste, nós somos uma unidade, certo? Né? Ao decorrer do tempo que nós fomos nos emancipando, mas é claro que quando se remetemos à história, né, anterior, nós nos consideramos sim uma unidade, e é por isso o convite de tu estares aqui, as nossas amigas, porque é isso que a gente também tem essa preocupação de estreitar laços mesmo para que isso não se perca, certo? Muito obrigada. Mais uma vez, e eu me comprometo no dia 8 estarei lá. E uma situação sobre essa questão de separar a diferença à marca, né? Se o mundo tivesse menos apontamentos para as diferenças, o mundo seria bem mais fácil de viver. E a gente não vive num mundo pacífico, digamos assim, por causa das diferenças, né? O apontamento delas. E às vezes eu sempre ouço, né? A minha sobrinha, por exemplo, hoje ela não diz mais. Mas quando ela era mais nova, ela dizia que não gostava de história. Eu dizia inaceitável tu não gostar de história. Porque é a partir, talvez tu não entenda com aprofundamento agora, mas depois tu vai entender a cada fato que tu aprendeste. Porque é ali que a gente se sente inserido e entende alguns porquês da nossa vida. De tudo, de né? política, de religião, de tudo que acontece ao nosso redor tem que entender de história, né? Malco, a gente sabe que tu tinhas o teu compromisso já, né? Mas fique aí conosco o tempo que tu puderes, né? Eu vou agradecer, né, a palavra ali. Provavelmente nós vamos se encontrar outras vezes, né? O Canelinho, o Sejões, Nova Treta, ou sei lá onde for. Mas, né, e eu já vou pedir desculpa, como eu falei antes no início, que eu tenho que... Não estava preparado para ficar tanto tempo aqui. E, né, e dia 8, quem quiser, vai ter o boi de mamão lá também. Né, Muito bom lembrado, né? Eu já externo aqui que as nossas parcerias serão... Sempre quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que abraçar, ainda né? mais otimizadas a partir de agora do boi de mamão. Agora tem um grupo fundado, ativo, né? Que está fazendo sucesso por aí, né? E as minhas crianças lá, elas se sentem... É aquela história da identidade. Tem um menino lá que ele gosta que chama ele de lobisomem, não pelo nome dele. Nossa. Olha só. Aí, o lobisomem é do mal, é aquela história. Aí é do mal porque a gente diz que é do mal, né, Dona Salete? Não foi assim Nunca que Hitler mandou a turma pra cima do judeu, dizendo que era mal. Aí o meu lobisomem é bonzinho. É o que se pinta, né? É o que se Por conta pinta. disso, a história tem aí... Assinasse o livro de presença, por favor. Ó, vou dar um beijo pra Janaina. Aí vamos estar se beijando aqui. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Mãe. Obrigada, Mãe. Bom Ó, retorno. o meu já está encomendado. Eu vou aproveitar, deixa. Eu vou aproveitar a deixa também, vou dar um tchau, tem também um compromisso, esqueci de avisar. Paulo, que pena. Parabéns a todos, perdão não poder ficar até o final.
Eu quero muito estar no seu lançamento do seu livro lá. Eu tenho o texto dele no meu livro. Ele escreve sobre a colônia Nova Bacana. Do Padre Flávio também, tem um texto dele também. Tem contato dela para passar Sim, depois? sim, depois eu passo. Vou ficar muito feliz de Vou estar inserir a lá. Raquel lá no grupo também. Beijão para todo mundo, parabéns a todos. Até o próximo encontro. Obrigada, até a Tchau. próxima. É, Luiz, agora é com você. a dona Salete primeiro. Ah, É que você foi a fundadora desse grupo. É fundadora. Então, gente, E você continua igual. toda essa aula de história, é. o que a gente pode acrescentar, né? Mas